E aí, turma? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem, né? Então, eu pedi para que vocês falassem aí sobre as dúvidas de vocês, mas parece que ninguém tem dúvidas, então eu vou começar aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Já vou logo avisando que os cachorros da vizinhança estão meio malucos aqui. Acolá eles começam a latir enlouquecidamente, tá? Não sei o que está acontecendo, mas eles estão assim hoje. Deve ser a trilha sonora, né? Da nossa aula, os cachorros latindo. Vamos começar aqui. Nas aulas anteriores, a gente viu anatomia na primeira aula e na aula passada a gente viu os meios de contenção. A gente precisa lembrar só um pouquinho dos meios de contenção para a aula de hoje, porque a gente vai ver exames contrastados, mas exames contrastados, vocês vão perceber que vai ser muito rápido, não demora muito. E por que que não demora muito? A realidade é que o exame contrastado no animal, né, no pet, no público veterinário, vai ser muito parecido com a prática de exames contrastados na humana. Então, eu não preciso me ater muito aos detalhes, porque eu espero que vocês já conheçam esses detalhes, já que vocês já tiveram essa disciplina, né? Lá no módulo 3, vocês têm a disciplina de mamografia e de exames contrastados juntos, então não preciso me prender muito aos detalhes. Então, vocês vão ver que vai ser bem rápido, não tem muita informação diferente do que vocês já conhecem, não tem muita informação diferente do que vocês já estudaram, tá? Do conhecimento que vocês já têm referente a exames contrastados. Daí a gente vai ver também um pouco da radioterapia, mas é tipo muito rápido, a gente nem chega a entrar no como acontece a radioterapia no animal. Eu vou conversar um pouco sobre os tratamentos oncológicos que acontecem aqui no Nordeste, né, da maneira que é feito nas clínicas aqui e de como é feito nas clínicas de fora, que já tem um maquinário bem mais especializado, mas é uma coisa muito sucinta. Não vou me aprofundar nisso, até porque é uma área que não tem disponível para a gente aqui no Nordeste, tá? E por que que vocês precisam lembrar dos meios de contenção que a gente viu na aula passada? Porque ainda hoje a gente começa a ver posicionamento, tá? E em algum momento, né, eu vou citar aí que a gente precisa, o tipo de contenção que vai se realizar, o tipo de contenção que parece ter sido feito no animal que está na imagem, tá? Então, preciso que vocês se lembrem dessas informações da aula passada, para que não fique dúvidas assim no ar. Mas não se preocupe que conforme eu for falando aqui, conforme eu for citando algum momento da aula passada, eu vou lembrar mais ou menos o que eu falei na aula passada para vocês não ficarem perdidos, tá certo? Então, vamos começar aqui. Exames contrastados. Então, como eu falei para vocês, essa parte de exames contrastados é muito parecido com os exames contrastados que vocês viram uh, direcionados para os seres humanos, tá? Tipo, muito parecido mesmo. O nome dos exames vai ser basicamente os mesmos, até porque o nome dos órgãos que os animais têm é o mesmo nome dos órgãos que a gente tem, com exceção das aves, que tem algumas diferenças, e de alguns animais exóticos, animais silvestres, que provavelmente têm algumas estruturas um pouco diferentes da gente, né? Principalmente os animais que se alimentam de carne crua, né? Então, eles têm algumas diferenças da gente, tá? Mas não sendo isso, a gente tratando aqui dos animais domésticos, dos animais com os quais a gente convive, né? Especificamente gatos e cachorros, o nome dos órgãos vai ser basicamente o mesmo. Então, o nome dos exames também vai ser o mesmo, tá? Daí, o objetivo do exame contrastado, vocês já sabem qual é, porque vai ser o mesmo da humana.
tá? Ele vai facilitar a visualização de partes moles. Não que na radiografia convencional a gente não veja, tá? A gente vê sim partes moles, a gente consegue ver estruturas moles, a gente não vê só osso na radiologia, né? E tão certo é que a gente precisa estudar anatomia esquelética e precisa estudar anatomia dos sistemas, porque a gente visualiza no raio-x esses dois tipos de estruturas, né? Tanto musculatura esquelética e o esqueleto, enfim, como a gente também visualiza, né, as nossas vísceras. E quando se trata de outras vertentes da radiologia, né, como os exames contrastados, a tomografia, a ressonância, a gente precisa desse conhecimento mais completo dos sistemas que constituem o nosso corpo, tá? Então, os exames contrastados, eles vão facilitar, né, vão dar mais visibilidade, vai ser um método mais eficiente para que a gente possa visualizar essas partes moles, tá? Para que a gente possa visualizar essas estruturas ditas como vísceras, tá bom? E aqui, vou falar a nível de Fortaleza, nem vou falar a nível de Nordeste, né? Vou falar a nível de Fortaleza mesmo. Eu desconheço alguma clínica que trabalhe com exames contrastados. Deve ter, mas eu desconheço, tá? Como eu falei para vocês lá na primeira aula, o convencional das clínicas daqui vai ser o raio-x. Pode até ter o raio-x digital, que tem na realidade, pode até ter, não, tem clínicas que tem o raio-x digital, e tem algumas que fazem, algumas não, uma única que faz tomografia, mas é só, é o que eu conheço das técnicas radiológicas que são disponíveis aqui no nosso estado, tá? Mas pode ser que tenha exames contrastados, pode ser que tenha radioterapia e eu simplesmente não conheço, né? Mas, enfim, se eu não conheço, eu não posso falar do que eu não conheço. Então, os exames contrastados vão auxiliar aí, né, para a gente descobrir, para a gente diagnosticar algumas patologias que não é possível diagnosticar apenas com o raio-x sem o contraste, tá? Com o raio-x convencional, tá bom? Os exames mais comuns, né? Claro que eu não coloquei todos os exames contrastados aqui. Vocês, quando estudaram na disciplina, vocês devem saber que são, tipo, vários exames, muitos exames contrastados mesmo. E eu não coloquei todos eles aqui, eu coloquei os que a gente mais faz, tá? Mas eu também não vou descrever todos esses porque é desnecessário, gente. Vocês já conhecem, já sabem desses exames, sabem que tipo de contraste utilizar, sabem como é feito o preparo do paciente. Isso vocês já conhecem, então eu não preciso me prender a essas informações. Pelo menos é o que eu acho. E então eu vou falar dos três principais, os que a gente mais faz, tá? E é isso. Enfim, os que a gente mais faz são esofagograma, o trânsito gastrointestinal, né, e o enema opaco, tá? A gente também faz urografia excretora, cistografia, uretrocistografia, fistulografias e mielografias. Como eu não vou falar dessas duas, né? Vou falar aqui dos exames do trato urinário e do trato gastrointestinal. Fistulografias é para a gente averiguar a presença de fístulas. Se você não sabe o que é uma fístula, é quando se um órgão, né, aparece um canal ligando ao meio externo ou ligando a outro órgão, tá? Na verdade, a fistulografias vai ser para a gente avaliar a patologia do surgimento de fístulas. Se tu não sabe o que é fístulas, não ficou muito claro, uma fístula, né? E não ficou muito claro o que eu expliquei isso, dá uma pesquisada nisso, tá bom? Mas é quando surgem mesmo orifícios, quando surgem uma passagem de um órgão para outro ou de uma estrutura para outro lugar. Na realidade, os animais têm um fluxo muito grande no aparecimento de fístulas, principalmente ali na região do reto e principalmente os animais que os donos cortam a cauda, né? Porque deixa ali todo desprotegido, aí vão crescer, vai aparecer micro-organismos naquela estrutura que podem fazer esse processo de corroer o tecido e formar fístulas, tá?
Mielografia. Esse provavelmente foi um dos exames que vocês viram enquanto estudavam exames contrastados para seres humanos, né? E ele vai servir para a gente avaliar o fluxo do líquido cefalorraquidiano, né? Que percorre ali ao redor da nossa medula, mais especificamente na nossa camada subaracnoide, né? Que fica entre a aracnoide e a pia mater. E, enfim, vai servir para isso, para a gente averiguar, para a gente observar o fluxo do líquido cefalorraquidiano, tá? Então, a gente não vai falar especificamente da preparação desses exames, até porque não tem tanta necessidade de eu falar de todos eles, porque vocês já conhecem, tá? Então, eu vou falar só de alguns dos principais que a gente faz, tá bom? A função do contraste, eu meio que já falei isso, né? Meio que já adiantei isso, e que vocês também já sabem, o contraste ele vai facilitar, vai dar mais visibilidade para determinadas estruturas, para estruturas que a gente não consegue visualizar de forma nítida aqui na radiografia sem contraste, né? Daí aqui a gente vai ver direitinho, a gente consegue ver os rins aqui direitinho, a gente consegue ver a bexiga se enchendo. Aqui a gente até vê a cavidade pélvica, mas a gente não consegue diferenciar as estruturas aqui, né? E a gente pode usar 3 tipos de contraste para poder realizar os exames, tá? A gente vai ter contraste neutro, contraste negativo e contraste positivo. O contraste neutro é a água, basicamente a água. E você há de convir comigo que ele não serve tanto quanto um contraste negativo ou um contraste positivo, porque a gente tem a presença de água nessa região, mas a gente não consegue separar muito as estruturas, né? Tudo aqui está meio cinza, tudo está meio cinza. A gente consegue visualizar de forma muito nítida as estruturas ósseas, mas a gente não consegue separar muito bem as estruturas moles, né? As partes moles, as vísceras desse animal. A gente não consegue ver de forma muito nítida. Já aqui no contraste negativo, a gente consegue ver que todo o contraste está aqui dentro da bexiga e na uretra, né? É possível a gente ver por quê? Porque o ar, que é um contraste negativo, vai se apresentar na imagem radiográfica mais radiotransparente, então ele vai se apresentar mais enegrecido, né? Preto, literalmente preto, tá? E o contraste positivo, que pode ser o bário ou pode ser o iodo, vai se apresentar radiopaco, né? Então vai se apresentar branco, tá bom? Quando a gente estiver fazendo. No aniversário dela, a gente botou a carinha. Aí dá uma rachada aqui, Oi? as carinhas tem que ir agora sozinha aí, né? Tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Obrigada. Então, quando a gente estiver utilizando o contraste positivo, né, ele vai se apresentar para a gente na imagem radiográfica mais radiopaco, tá? Então, nessa tendênciazinha para o branco, tá bom? Daí, vamos ver aqui o esofagograma. A função desse exame aqui no PET vai ser a mesma função que tem no ser humano. Então, vai ser para a gente avaliar a anatomia da faringe do esôfago. Então, a gente consegue visualizar de forma muito nítida a passagem do contraste aqui pela região da epiglote, tá? Aqui, olha, gente, essa imagem tá tão massa, tão massa. O animal só tá meio rodado. Isso é muito perceptível, né? Um animal lateralizado e a gente está conseguindo ver as costelas, os arcos costais dos dois lados, e a gente já vê aqui que os bracinhos deles não estão bem posicionados, mas a parte de interesse da imagem, que é a parte do esôfago, a gente consegue ver muito bem, tá? Aqui é onde está passando o contraste, tá certo? A gente consegue ver uma estenose nessa região, ou talvez não tenha uma estenose, talvez seja porque o animal está mal posicionado mesmo, né? Aí o médico vai avaliar isso, e se ele achar que essa imagem não é suficiente, ele vai pedir para a gente fazer outra, porque o animal ficou mal posicionado, tá? Mas a gente consegue ver uma estenose aqui,
se não for um mau posicionamento, né? Dá pra gente ver a traqueia aqui, galera. Vocês estão vendo isso? Toda essa região preta aqui, toda essa região radiotransparente aqui, é a traqueia, né? Levando o ar aqui para dentro dos pulmões desse animal. Daqui a silhueta cardíaca e aqui ele vai ter o diafragma, tudo bem bonitinho, né? Toda a estrutura óssea que a gente vê que tá bem, pelo menos a parte óssea a gente consegue ver bem direitinho que o animal rotacionou aqui, né, nessa imagem. Mas enfim, quando a gente faz o esofagograma, pelo menos no ser humano, a gente observa muito direitinho a passagem do contraste pela epiglote, né? A epiglote é uma estrutura que fica presente lá no final da nossa língua, o final da nossa língua já é na faringe, né? E ela vai ter a função de impedir que o alimento entre para cá, para as vias aéreas, tá? Vai fazer com que o alimento passe direitinho aqui, direto para dentro do esôfago. Então, o esofagograma vai avaliar isso e também vai avaliar a passagem desse contraste dentro do esôfago, porque dentro do esôfago, né, podem surgir algumas doenças. Eu não lembro muito bem o nome de uma patologia, tem alguma coisa a ver com Zenker. Não sei se é divertículo, não lembro muito o nome, mas é a formação de umas bolsas na parede interna do esôfago que faz com que o alimento se acumule dentro dessas bolsas e o alimento até passa, mas alguma parte desse alimento vai ficar presa e vai impedir um pouco aqui o processo digestivo, tá? Outra coisa, podem acontecer, no caso aqui que eu falei, a estenose, né, que é o estreitamento desse canal, como pode acontecer outros processos obstrutivos, por exemplo, pode aparecer alguma massa, aparecer algum tumor nessa região, tá? E o esofagograma vai servir justamente para isso, para a gente avaliar a passagem do alimento, avaliar a passagem do contraste dentro do esôfago. Outra patologia que é muito conhecida e que o diagnóstico vai se dar por meio desse exame é o refluxo, né? Que a gente vai acompanhar a passagem do contraste, vai ver como que vai funcionar que é a passagem do contraste do esôfago para o estômago, tá? Então, enfim, a indicação é basicamente essa, o objetivo do exame é basicamente esse, tá? Daí a gente tem as contraindicações, tá certo? Ruptura ou perfuração esofágica. E o contraste iodado, né? Na realidade, não se pode utilizar. Eu tenho até que fazer uma correção com outra turma. O contraste iodado a gente não pode utilizar aqui no trato gastrointestinal, tá? A gente sempre tem que utilizar o bário, assim como na humana, tá bom? E outra contraindicação é a inabilidade para engolir. Óbvio que se o animal não consegue engolir, a gente não tem como avaliar o esôfago, tá? Preparo do animal, gente. Aqui a gente chega numa parte difícil, né? Eu frisei muito isso com vocês na aula passada, sobre o jejum do animal, né? E aqui o jejum não vai, tipo, a falta do jejum, na realidade, não chega a causar o óbito do animal. O animal não vai morrer só porque ele não fez jejum para fazer um esofagograma. Esse aqui é um processo diferente da contenção, diferente da anestesia, tá? Mas, se o animal tá com o sistema digestivo dele cheio de alimento, provavelmente a gente pode ter alguns falsos diagnósticos, né? Se ele tiver alguma obstrução nessa região, o alimento vai ficar preso nessa região, o contraste não vai fluir da maneira correta. Quando a gente está fazendo outros exames aqui na região do estômago, na região dos intestinos, que também precisam do jejum, pode acontecer desse alimento aqui dentro também dificultar o diagnóstico de algumas patologias, tá? Então, a gente vai ter, de certa forma, a gente vai ter que acreditar no dono, vai ter que acreditar que ele fez esse jejum no animal, mas sempre com o pé atrás, galera, sempre com o pé atrás. Na realidade, e eu falei isso para vocês, né? Um professor me ensinou que, e na verdade ele dizia assim,
o dono sempre está mentindo, até que ele prove o contrário, né? A lei, na realidade, diz que a gente está falando a verdade até que se prove o contrário. Aqui já é o contrário, tá? O dono do animal sempre está mentindo até que ele prove que ele está falando a verdade. Por quê? Porque a gente precisa se preocupar com a vida do animal, com o bem-estar do animal, tá? Uma coisa que eu falei hoje para outra turma foi o seguinte: as pessoas, elas não dão a mesma importância para a vida do animal que ela vai dar para um ser humano, tá? Por exemplo, se uma mãe tem um filho, né? Pode ser um filho de 18 anos, 19 anos, adulto, tá? Tem um filho adulto e ele precisa fazer um exame desse, um esofagograma, e o médico diz que ele precisa ficar 12 horas de jejum. Podem acreditar, ela vai deixar esse menino 12 horas de jejum, porque ela vai ter medo dele ir fazer o exame e ter alguma complicação porque ele se alimentou. Quando se trata do animal, gente, as pessoas não têm o mesmo respeito pela vida do animal, tá? Então, o animal vai pedir alimento, não sei se o dono fica com pena ou se acha que realmente não importa muito, que nós estamos exagerando, pedindo esse tempo todo de jejum, e eles acabam dando alimento para o animal, e aí é que mora o problema. No caso da anestesia, né, que eu falei na aula passada, pode causar o óbito do animal. Aqui o animal não chega, não vai morrer por causa disso, porém o diagnóstico não vai poder ser feito. Aí o que vai acontecer? A gente vai precisar repetir esse exame com o animal, vai precisar mandar ele para casa, pedir para fazer o jejum de novo, para depois ele vir e fazer o exame, né? E enquanto o dono não tiver a consciência de fazer corretamente o jejum do animal, a gente vai ter que ficar repetindo isso, tá? Então, vamos aqui. Então, ele precisa fazer um jejum de 12 horas, né? Precisa fazer a remoção de coleiras que ficam só aqui em torno do pescoço, aquela que é o peitoral, né? Que prende aqui no tórax e pega só um pouquinho aqui no pescoço, não faz mal nenhum com elas, mas aquela que fica só no pescoço a gente precisa retirar, tá? E a gente vai realizar 2 radiografias, né? Uma na projeção lateral, que é o posicionamento que esse animal está aqui, e uma na projeção ventro-dorsal, tá? Vocês ainda não conhecem essas projeções, mas a gente vai conhecer ainda hoje, tá bom? E o meio de contraste que vai ser utilizado é o sulfato de bário, tá? A técnica do exame, a partir do momento que o animal, que a gente fez a ingestão do contraste, tá? A gente já começa a fazer as imagens. Por quê? A passagem do contraste aqui pelo esôfago acontece de forma muito rápida. A passagem do alimento aqui acontece de forma muito rápida. E a gente precisa realizar 2 projeções, né? A lateral e a ventre-dorsal. Aí só o tempo que a gente leva para posicionar o paciente, né? Para posicionar o nosso animalzinho aqui, já vai dar tempo passar o contraste. Então, assim que o animal ingeriu o contraste, a gente já começa a fazer as imagens, tá certo? E tem que tomar cuidado com relação a forma de posicionar o animal, ó. Olha como está essa coluna aqui. A gente sabe que o animal não tem a coluna desse jeito, né? A gente está conseguindo ver também duas costelas, e na realidade não é para a gente ver assim, é para ver só uma, né? Uma sobrepondo a outra. Mas é como eu tô falando, precisa acontecer de forma muito rápida, então nem sempre o exame vai sair perfeito. Ele só tem que sair da forma mais anatômica possível para o médico não dar falsos diagnósticos, não achar que está vendo uma coisa que ele não está vendo, tá? Trânsito gastrointestinal. Esse exame, ele vai permitir que a gente visualize, né, o estômago e o intestino delgado, principalmente a passagem do contraste, né, do estômago para o intestino, tá? A indicação vão ser doenças gástricas, né, ou seja, doenças estomacais ou doenças do intestino, ou para complementar, tá? Ou a gente vai fazer esse exame para complementar, por exemplo,
O médico já pode ter solicitado algum exame de imagem em algum momento e ele achou ter visto uma massa, né? Achou ter visto algum tipo de anomalia nessa região, então ele vai solicitar esse exame para complementar, para ele ver a forma, né? Literalmente a anatomia desse animal, tá bom? A contraindicação: presença de alimento ou fluido no estômago e suspeita de ruptura ou perfuração. Vocês estão vendo como é parecido com o nosso, né? As contraindicações para a gente é basicamente essa também. As indicações também vai ser o mesmo, tá? Sobre a presença, né? Uma contraindicação, a presença de alimento no estômago. Então, o preparo do paciente já vai envolver um jejum de 12 a 24 horas antes do exame. Então, aqui ainda é muito mais difícil do dono fazer, né? Normalmente vão ficar com pena e vão acabar dando alimento para o animal, tá? E além do jejum, esse animal ainda precisa tomar um laxante, tá? Ele precisa tomar um laxante para poder limpar toda essa região gastrointestinal, tá certo? E se for preciso, né? Dependendo do animal, dependendo do temperamento desse animal, a gente vai precisar fazer uma sedação. Aí é que esse animal tem que estar em jejum mesmo, porque ele vai ser sedado, tá? O meio de contraste, a gente vai utilizar o sulfato de bário, né? De forma oral, obviamente, o animal não vai beber isso daqui sozinho, ele não tem essa consciência de você pedir para ele beber e ele simplesmente beber. Então, a gente vai ter que colocar uma sonda gástrica, né, para poder inserir o contraste no animal, tá? Se vocês observaram bem, essa daqui é a mesma imagem que eu coloquei lá para mostrar o contraste positivo para vocês, tá bom? Então, a gente visualiza o estômago aqui, o duodeno, dando uma voltinha aqui, né? E já o início do intestino delgado, tá? Mas se vocês observarem comigo, o colo desse animal, né, o intestino grosso, ó, tá cheio de fezes, né? O que não é interessante, já mostra que esse animal não fez o preparo da forma correta, porque se ele tivesse tomado o laxante que foi solicitado, a gente não teria essas estruturas aqui, né? A gente não teria bolo fecal nessa região, tá? Daí tem ainda a uretrocistografia. Gente, esse é o exame que é mais solicitado nos animais. É o mais solicitado. Por quê? Porque a gente faz a castração dos animais, né? A gente castra o gato, castra o cachorro, a cadela e as gatas, e até aí tudo bem. Na realidade, é até melhor que se faça essa castração. Por quê? Vocês vão de concordar comigo, e se vocês não concordarem, vocês podem dizer. Mas, ao meu ver, é melhor castrar por dois motivos. Primeiro, se tu não castra o teu animal, nem tem o costume de dar anticoncepcional, nem de cuidar para que ele não cruze com outro animal, você vai acabar gerando filhotes. Óbvio, né? Ela vai emprenhar e vai ter esses filhotes em algum momento. Daí, dependendo da pessoa que é dona desse animal, ou ela vai tentar doar todos esses filhotes, ou ela vai colocar tudo em uma caixinha e abandonar eles em algum lugar. Isso eu não quero e você não quer e ninguém quer isso, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que você precisa castrar o seu animalzinho, porque você não vai ter paciência para distribuir todos os filhotes, você não vai ter paciência para vender todos os filhotes. E se você não tem, não dispõe, né, de estabilidade financeira para cuidar de todos esses animais, faz a castração, que é melhor, menos dor de cabeça. Outro motivo, as fêmeas, se não fizer a castração, normalmente as pessoas costumam dar a injeção anticoncepcional. Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque quando elas tomam o anticoncepcional por muito tempo, né? 10, 11 anos, 9 anos, enfim, por muito tempo, isso pode gerar câncer nelas. Tanto o câncer do colo do útero quanto o câncer de mama.
E câncer de mama na cachorra é um negócio muito complicado, principalmente para gente aqui que não tem radioterapia disponível para eles, que a gente também não tem quimioterapia. Se tiver uma ou duas clínicas no máximo que vão oferecer quimioterapia aqui, e por serem só uma ou duas clínicas, o preço deve ser absurdo, astronômico. Então, é melhor prevenir. A realidade é essa. Então, quando você faz a castração do teu animal, você já está protegendo, pelo menos a cadela em si, você está protegendo ela. Aí, o que é que isso tem a ver com a uretrocistografia? A ração que os nossos animais ingerem tem muito sódio, né? E vocês sabem que o sódio em excesso no nosso sangue vai também estar em excesso no sistema urinário, nosso sistema excretor. E se a gente não beber água o suficiente para solubilizar esse sódio e perder ele na urina, a gente vai ter a formação de pedras nos rins, nos ureteres, na entrada do ureter na bexiga e na uretra. É aí que entra esse bendito exame. O excesso de sódio na ração dos nossos animais, nessa ração convencional, né, que as pessoas não querem trocar a ração depois da castração, acaba ocasionando obstruções na bexiga e na uretra desse animal. Então, a gente precisa fazer esse exame para ver se está funcionando tudo direitinho, que tipo de obstrução tem nessa região, tá? O certo é que depois da castração a gente começa a dar para o nosso animal a ração para gato castrado ou para cão castrado, né? Qualquer um dos dois. Só que normalmente não se faz, as pessoas não fazem isso, porque o preço, né, gente? A discrepância no preço é absurda. Enquanto você paga 16, 17 reais no quilo da ração, ou menos, dependendo do tipo de ração que você dá para o seu animal, para gato castrado, ou para animal castrado, na verdade, você paga 80, 90 reais. Então, as pessoas preferem dar a ração convencional e não se preocupam muito com que tipo de malefícios isso vai trazer para o animal, ou na realidade não sabem, né, que tipo de malefício vai trazer para o animal, e precisam lidar com a remediação desse problema, né? Gente, acontecia muito, mas era muito mesmo, não tô brincando, tô falando sério. Era muito. Cada plantão que eu dava, que era de 6 horas, só 6 horas, a gente atendia 3, 4, principalmente gatos, cachorros, a gente atendia menos com esse tipo de problema, né? Eles têm estruturas maiores do que as dos gatos. Mas, enfim, a gente atendia principalmente gatos machos, principalmente, com obstruções na uretra por causa da ração, por causa de pedrinhas. E a gente tinha que desobstruir, né? Colocar um catéter, encher de soro até ele conseguir jogar para fora essas pedras. Daí você imagina, uma pessoa que tem pedra nos rins ou pedra na bexiga, que tem que desfazer essa pedra e colocar para fora, o quanto dói nessa pessoa. Imagine que também vai doer no gato, né? E a uretra deles é muito fininha, muito pequenininha, muito sensível. Então, acredito que os coitados também devem sofrer um pouquinho com isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, evitar, né? Por mais que seja mais caro, mas se inventou de castrar, então tem que dar ração apropriada, tem que dar comida apropriada para o animal, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o exame, senão eu continuo falando dessas coisas e não volto para cá nunca mais. Então, a uretrocistografia. Contraindicação é quando o animal apresenta hipersensibilidade ao contraste, né? Porque aqui a gente está falando de contraste iodado e normalmente o contraste iodado, né? Tanto as pessoas como os animais, eles tendem a ter essa disponibilidade. A disponibilidade foi ótimo. Enfim, tendem a ter essa hipersensibilidade ao contraste, tá? O preparo do animal, esvaziar a bexiga. Daí a gente tem outro probleminha, mas é fácil de resolver, né? Você não tem como dizer para ele fazer xixi, então a gente precisa esperar o animal fazer o xixi dele para a gente poder começar o exame, tá? O jejum também vai ser de 12 a 24 horas.
E também vai tomar laxante. Precisa fazer o esvaziamento do trato gastrointestinal para a gente poder visualizar as estruturas, tá? Porque o trato gastrointestinal, né, o intestino todo vai cobrir a bexiga e se tiver com formação de bolo fecal lá dentro, a gente não vai conseguir enxergar nada, tá bom? As incidências que a gente vai utilizar antes de fazer o contraste, a gente vai fazer as incidências lateral e ventro-dorsal. Vocês vão já descobrir o que é isso, tá? E depois que coloca o contraste, né, lá na porção distal da uretra, lá na pontinha da uretra, a gente faz as mesmas incidências, lateral e ventro-dorsal. E a gente vai ter esse resultado, tá? Aqui duas incidências, lateral, aqui a bexiga cheia, aqui a bexiga secando, tá bom? E as duas lateral, né? E essa daqui é uma ventro-dorsal, que é a bexiga bem cheinha ainda, tá? As vias de administração vão ser 3 tipos, né? A gente vai ter contraste que a gente vai administrar por via venosa, por via oral, que é justamente o bário que a gente vai utilizar para fazer exame de todo o trato gastrointestinal, e por via retal. Eu não ia colocar o reto do animal aqui para a gente ver, então eu achei engraçadinha essa imagem. Se você não achou, sinto muito. Radioterapia. Aqui também é um assunto bem rápido, gente. Por que que é rápido? Porque a gente não tem aqui no nosso Nordeste, infelizmente, e é infelizmente mesmo, a gente tem muito caso de câncer nos animais, muito. Gente, é absurdo. Só que, assim, tem um dado que eu até coloquei aqui no slide. Quem estudou o conteúdo antes, quem deu uma olhadinha para responder as atividades ou alguma coisa parecida, deve ter visto essa informação. Eu tirei de um artigo que diz que o câncer é a maior causa de morte entre os animais pequenos, né, de até 10 anos. Eu meio que discordo disso, porque não tem como contabilizar os animais que moram na rua, não tem como contabilizar os animais que morrem atropelados no meio da rua todos os dias, né? E isso eles estavam falando a nível de Brasil. Aí é que não tem como saber mesmo, tá? E, enfim, não dá para contabilizar. Só que o câncer, aqui, pelo menos eu tô falando aqui de Fortaleza, gente, o tratamento é muito doloroso, né? Então, se a gente puder evitar, é melhor. Se a gente puder prevenir, se a gente puder dar uma vida sem sedentarismo para o nosso animal, se a gente puder alimentar direito, oferecer água direitinho, né? Se a gente puder cuidar da saúde do nosso animal, bem cuidado, é melhor, porque vai prevenir. Gente, as fêmeas, ai meu Deus, não tem noção. Uma fêmea com câncer de mama, ela tem 6 mamas, meu povo, 6. Se ela tiver câncer em uma, tem que tirar todas as 6 mamas, todas elas. Então, vai fazer um corte, dependendo do tamanho do animal, né, de até 20 centímetros ou mais. Se a gente estiver tratando um pitbull, um rottweiler, um pastor alemão, esse corte é enorme para poder pegar toda a cadeia mamária, tá? Claro, diferente de um pinche, que é pequenininho, só que se a gente for comparar o tamanho do corte com o tamanho do animal, né, ainda é um corte grande. Então, assim, pelo menos aqui pra a gente ainda não tem a radioterapia para os nossos animaizinhos, né? Mas a gente precisa saber que isso existe, né? Vai que Deus abençoe, você passa num concurso, vai trabalhar no IBAMA ou alguma coisa assim parecida, aí você vai ter acesso a esse tipo de maquinário e para tratar dos nossos animaizinhos desse jeito, tá? Então a radioterapia é uma modalidade muito eficaz no tratamento do câncer, tanto para seres humanos quanto para os animais, tá bom? E isso é uma frase assim até óbvia, mas está aqui, né? A radioterapia é uma área muito importante dentro da medicina veterinária e também é muito importante dentro da medicina humana, tá? Como eu falei para vocês, a gente não tem essa área aqui e se a gente tivesse
provavelmente seria caríssimo para fazer o tratamento radioterápico no animal. As pessoas iam preferir a metodologia que a gente tem hoje, que é de simplesmente cortar, extirpar o tumor, arrancar, né? Então, se uma mama está infectada, arranca tudo. Se o útero está infectado, em vez de tratar, arranca tudo. É basicamente assim que acontece, né? E se tem um tumor em órgãos vitais, né, tipo no cérebro, vai ficar lá mesmo. Vai ficar lá mesmo. A gente não vai mexer com coisa que a gente não sabe. Então, tumores cerebrais, infelizmente, é só esperar a hora do cachorro, do animal ir embora, né? Não tem muito para onde correr, não. Quando se trata de órgãos vitais, né? Quando são órgãos mais fáceis de tratar, o veterinário vai tentar tratar, o oncologista vai tentar tratar. E acredite, tem oncologista só para animal, tá? Lá na clínica em que eu trabalhava tinha um oncologista muito bom, mas infelizmente o tratamento que ele podia passar para o animal era justamente arrancar o tumor, e ele também era cirurgião, então ele mesmo fazia a cirurgia, ele mesmo passava qualquer medicação que precisava para depois ou para antes do tratamento. Enfim, como qualquer câncer, né? Antes de se fazer o tratamento radioterápico, o animal vai precisar ser avaliado, o estado físico dele, vai ser feito um planejamento, quantas sessões de radioterapia ele vai precisar fazer, como que vai ser feita essa radioterapia, se vai ser com os aceleradores lineares ou se vai ser bracterapia, né, que é quando se coloca as sementinhas de compostos radioativos sobre o tumor, tá? Daí vão fazer os exames de imagem, né? Ressonância, tomografia, raio-x, para averiguar o local do tumor e o tamanho desse tumor, para poder traçar um plano de tratamento para o nosso animal, tá? Aí aqui tem aquela informaçãozinha que eu falei para vocês, né? Que o câncer é a causa mais comum de morte em animais de pequeno porte. E vocês podem concordar com ela, mas eu desconcordo. Não concordo porque não tem como contabilizar os animais que moram na rua, se eles andam morrendo atropelados, se eles andam morrendo engasgados, se eles andam morrendo envenenados, né? Porque tem umas pessoas que colocam venenos para os animais que moram na rua, porque se sentem, acham que se sentem incomodados com a presença do animal lá fora, aquele cachorro que sempre corre atrás do pneu da moto, que sempre tem um motoqueiro que quer chutar, que quer bater, que passa por cima. Enfim, não tem como contabilizar essas coisas, né? E acaba que esse dado, para mim, não é um dado muito assertivo, mas estava em um artigo, né? Então, a gente coloca. Ainda sobre o câncer aqui, isso não é uma informação que serve só para veterinária, é que quanto antes ele for descoberto, né, quanto antes ele for diagnosticado, mais eficaz vai ser o tratamento, né, chegando até a erradicar o tumor, a dar uma melhor qualidade de vida para o animal, né? Essa é só uma imagem para a gente visualizar, né? Um leãozinho fazendo aí o tratamento com um acelerador linear. E, sim, galera, quando a gente não tem tratamento radioterápico, mas quando se tem, né, para o animal, acreditem, é material de ponta, é maquinário de ponta, é tudo muito bem feito, tudo muito limpo, tudo muito bonito, tá? Mas a gente não tem, quem sabe um dia, né, iremos atuar nessa área com os nossos animaizinhos. Aí vamos começar aqui, posicionamento, tá? Aqui, primeiro a função, né, do posicionamento, o porquê do posicionamento, vocês já conhecem essas informações, né? Então, o posicionamento deve ser correto em função da radiografia, né? A gente precisa fazer o posicionamento
mais correto possível para que o médico possa ter uma boa imagem. Com certeza, em algum momento do curso de vocês, algum professor contou para vocês alguma história muito mirabolante sobre uma imagem ruim que o médico recebeu e mandou devolver na mesma hora, mandou refazer o exame na mesma hora. O médico veterinário não vai ser diferente, vai ser exigente do mesmo jeito. Ele que vai laudar aquilo ali, não, infelizmente não somos nós quem laudamos, não somos nós quem dizemos o que tem de patologia, o que não tem, quem diz é o médico. Então, ele vai precisar de uma imagem muito fidedigna para ele poder dar um diagnóstico correto, né? E isso aqui a gente também já é bem óbvio. Animais mal posicionados vão produzir imagens ruins, imagens distorcidas, imagens rotacionadas, né? Um animal que não é contido da forma correta, um animal que não fica imobilizado durante o exame, ele vai fazer com que você produza imagens ruins, tá? A terminologia que a gente tem que utilizar sempre tem que ser da Academia Americana de Radiologia Veterinária. Ou seja, você não pode utilizar, falar com alguém, por exemplo, digamos que tem você e outro técnico no setor, você vai chegar para ele e vai dizer, ô fulano, faz aí um PA de tórax do animal. Gente, não tem PA, não tem AP, não tem perfil. Não, a gente não pode utilizar essa nomenclatura. Eu sei que é muito comum para a gente, que são as nomenclaturas que a gente escuta do começo do curso até o final do curso, e é o que a gente escuta no nosso mercado de trabalho lá na Humana, mas aqui na veterinária é ventro-dorsal, dorso-ventral ou látero-lateral. A gente não pode utilizar nenhum outro termo fora disso. E eu vou já falar disso de novo, tá? A gente tem que deixar isso bem claro, porque são erros que acontecem normalmente dentro do setor de radiologia veterinário. É pedir para fazer um PA, um AP, isso não existe, tá bom? Uma coisa, a gente tem que posicionar o paciente da forma mais anatômica possível. Concordo com isso muito, concordo demais com isso, né? Os animais, quando se você observar aqui, tá passando um equipo aqui, provavelmente esse animal tá sedado, né? Tá no soro. E eles já ficam todo molengão, todo deitadão, despreocupado, sedado, né? Então, ele já tende a se esticar todinho e a gente tem que tomar cuidado para não esticar demais as extremidades, para não afinar demais essa região do tanto que a gente puxa. Isso acontece muito com os gatos, né? A gente puxa tanto as extremidades que eles ficam bem fininhos, coitados, esguio, né? E outra coisa, a gente vai ver aqui alguns posicionamentos que, quando a gente olha, aparentemente são muito desconfortáveis para o animal, tá? Então, se você puder fazer uma radiografia boa, que você vai julgar boa, excelente, né? Sem precisar incomodar muito o animal, por favor, faça. E comece sempre pela radiografia mais simples, pelo posicionamento mais simples. Se você julgar que o posicionamento mais simples é o lateral, faça ele. Se você julgar que é o ventro-dorsal, faça ele. Faça o que for mais cômodo para o animal, o que for menos doloroso para o animal. Porque se você machucar ele não vai deixar você fazer o outro exame. E a rotina, né? Normalmente são 2 exames. Então, comece pelo mais fácil para ele aceitar você fazer o mais difícil. A realidade é essa. Daí, para nomear, né, os posicionamentos, para a gente nomear, na verdade, a projeção do raio, a gente vai utilizar 2 termos, igual lá na humana, tá? O primeiro termo vai indicar o local onde o raio vai entrar, tá certo? E o segundo vai indicar o local do corpo por onde ele vai sair, por onde ele vai emergir. Então, lateral significa que está entrando em um lado e saindo do outro. Ventro-dorsal significa que está entrando no ventre e saindo pelo dorso, tá? Então, aqui, só mais uma vez, para deixar bem claro, né? Sempre se deve utilizar nomenclaturas radiográficas
da academia veterinária, tá? Sempre utilizar termos direcionados à anatomia veterinária e não utilizar termos humanos, porque vai haver uma confusão aí no entendimento da informação, tá bom? E... Perdão, gente. E... aqui são as projeções radiográficas, na realidade, a mesma informação que tinha ali do outro lado, né? Para a gente descrever essas posições, a gente vai utilizar duas letras, uma que vai indicar o ponto de entrada do raio e outra que vai indicar o ponto de saída do raio, tá? Achei que eu tinha botado esse celular no silencioso. Pronto. Perdão. Então, o posicionamento visa maior conforto do paciente, sempre, gente, sempre. Se você puder fazer o exame, né? Se você, eu consigo realizar esse exame sem posicionar o animal dessa maneira que eu aprendi lá com a professora. Se eu fizer assim, vai ser confortável para o animal e mesmo assim eu vou conseguir ter uma imagem boa, uma imagem de qualidade, uma imagem fidedigna à anatomia do paciente. Então, meu querido, faça. Simplesmente faça. Não incomode o animal, não traga desconforto para ele, não, tá? Eu tenho uma peninha deles. Vamos lá. Contenção e imobilização tem que ser feita de forma muito eficaz, né? Seja contenção física, seja contenção química, você precisa fazer de forma eficaz, para o teu animal não se mexer, porque se ele se mexer, você vai precisar fazer de novo. E como a gente conhece os efeitos da radiação, se a gente gostar mesmo de animal, se a gente gostar do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando, a gente vai ficar com um pouquinho de pena de ficar repetindo os exames, tá? Isso acontece. Aqui e acolá, obviamente, acontece de a gente repetir exame, mas a gente tem que evitar isso ao máximo, né? E também o posicionamento visa a reprodução mais exata da parte que está sendo examinada, né? Mais anatômica possível, como eu disse anteriormente. Como que vai vir o pedido do exame? Precisa ter o nome do proprietário, tá? Aqui nesse modelo de guia não tem dizendo, mas precisa ter o nome do proprietário. Por quê? Porque se chegar um animal lá de nome... Deixa eu pensar um nome de cachorro aqui. Sem ser o meu, né? Sei lá. Luna, pronto. Se chegar um animal lá de nome Luna, pode chegar duas, três lunas ao mesmo tempo. E aí, como é que você vai fazer para saber qual é o animal que tem que fazer o exame radiográfico, né? A gente coloca o nome do proprietário para diferenciar aí. E tem outras coisas que também vão diferenciar, né? A espécie do animal. E quando eu falo de espécie, eu estou falando que o médico vai dizer se é cachorro, gato, periquito, papagaio, ele vai dizer a espécie do animal. E, posteriormente, ele vai te dizer a raça. Então, se for um cachorro, né, aqui na espécie, ele vai te dizer se é um maltês, se é um dálmata. Ele vai colocar aqui a raça desse animal, tá? Daí ele vai colocar o sexo, a idade e o nome dele. Nome do médico que está solicitando esse exame. Vai colocar também o registro dele, tá? Então, e a data também do exame que está sendo solicitado. Daí ele vai colocar aqui a suspeita clínica, o que ele está tentando diagnosticar, o que ele acha que esse animal tem, uma justificativa para a gente realizar esse exame. Se vocês já tiveram a disciplina de radioproteção, na verdade, com certeza tiveram, vocês viram que as práticas radiológicas, elas precisam ser justificadas, então ele precisa colocar aqui a suspeita clínica para justificar essa exposição radiológica do animal, né? E vai colocar aqui a região que vai ser examinada. Ele não pode simplesmente colocar membro pélvico esquerdo. Ele precisa especificar qual parte desse membro tem que ser radiografada. Se ele quer o fêmur, se ele quer o tarso, o metatarso, ele precisa colocar aqui bem direitinho, tá bom? E as projeções, que aí vão ser... Não tá aqui, ó. Queria dar um impacto, nem tá aqui. Vão ser lateral, ventre dorsal ou dorso ventral. Mas fiquem calmos, não tá ali, mas a gente vai já ver, tá?
E a gente vai começar o estudo do posicionamento pelo crânio, tá bom? Vai do crânio até o metatarso. A gente vai seguir esse caminho, tá? Hoje a gente vê todo o posicionamento para o crânio e a partir da aula que vem a gente vê o restante dos posicionamentos. E vocês vão ver como são bem facinhos, tá? Mas antes da gente iniciar o posicionamento propriamente dito, a gente precisa conhecer essa informação aqui. Os animais, principalmente as raças, as diferentes raças de cachorros, eles têm diferenças anatômicas quando se trata do crânio, né? Se você pedir para os seus vizinhos colocarem os animais deles para fora, só os cachorros, deixa os gatinhos guardados para não ter briga. Colocar só os cachorros do lado de fora e você for passando pela sua rua, você vai ver vários cachorros e todos eles vão ser diferentes um do outro quando se trata do crânio, né? O poodle vai ser diferente do pitbull, que vai ser diferente do pastor alemão, que vai ser diferente do collie, do dálmata. Isso porque a gente tem 3 tipos de crânios. A gente não, né, gente? Os animais, os cachorros, né, eles têm 3 tipos de crânio, tá? Quando o animal tem o focinho mais protuso, né, a gente vai dizer que ele tem a cabeça longa. Então, ele tem um crânio do tipo dalicocefálico, tá bom? Aí você vai encontrar 2 nomenclaturas, ou dalicocefálico ou dolicocefálico. Você pode encontrar essas 2 nomenclaturas aí nas literaturas, tá? O exemplo que ele colocou aqui foi o Collie, né? Outro exemplo vai ser o dálmata, né? O pastor alemão, que ele está aqui, mas a gente vai já conversar sobre ele, porque eu discordo dessa informação, porém a literatura traz ele assim, né? Aí você pergunta, quem é você, professora, para discordar dessa informação? Gente, eu sou só eu, mas eu discordo, tá bom? Aí a gente tem os cães de tipo médio, que são os cães do tipo mesaticefálica, né? Que o exemplo que a literatura dá é o pastor alemão, e eu discordo, porque ele precisa ter o focinho um pouquinho menor do que os cães dólico-cefálico, tá? E para mim, o pastor se encaixa aqui em cima. Ele não se encaixa aqui. Quem se encaixaria aqui seria o pitbull, porque eles têm o focinho um pouquinho mais menos protuso na realidade, né? Só que aí a gente também tem que ver a raça desse pitbull, porque os pitbulls têm de vários tipos, né? Red nose, black nose e bull terrier e tantos e tantos e tantos outros tipos de pitbull, né? E é por isso que as pessoas dizem que o pitbull foi feito em laboratório. Daí normalmente eles se encaixam aqui, menos o Bull Terrier, ele não se encaixa, ele já tá aqui, tá? Então são esses que têm o focinho um pouquinho menor. Daí a gente tem os braxcefálicos, que são os que têm o crânio do tipo curto, né? Tem o focinho bem pequenininho. Aí vai ser o piquinês, o boxer, se eu não me engano, o maltês também. Não tenho muita certeza, mas que o maltês também se encaixa aqui. E pela experiência que eu tenho, os cães braquicefálicos, eles têm ainda mais predisposição a desenvolver problemas cardíacos, tá? Porque normalmente os que têm os focinhos assim pequenininhos são os cães pequenininhos. Normalmente, tem as suas exceções, tá? Aqui é só pra gente lembrar dos termos de posicionamento, termos de direção, na realidade, perdão, antes da gente começar o posicionamento propriamente dito, tá? Por que vocês precisam lembrar disso? Porque quando eu disser ventre dorsal, eu preciso que você lembre que aqui é a região do ventre e que aqui é a região do dorso. Quando eu disser crânio caudal, eu preciso que você lembre que esse lado das patas dos animais, dos membros pélvicos e dos membros torácicos, eu troquei, né? Torácicos e pélvicos, essa parte da frente a gente vai chamar de cranial e que a parte de trás a gente vai chamar de caudal, tá? Preciso que você lembre disso para quando a gente for estudar os exames. Aí aqui no crânio, só para a gente lembrar, já que essa é a estrutura que a gente vai estudar hoje, a parte de baixo, a parte inferior aqui da boca do animal, a gente vai ser ventre, tá? E a parte de cima vai ser dorsal, tá bom? E as projeções, né?
A gente vai ter a projeção ventrodorsal, projeção lateral, esquerda ou direita, dependendo do lugar da lesão, e dorso ventral, tá? Só tem essas três projeções. Diferente da do ser humano, que vai ter PA, perfil, AP, oblíqua, método de RAM, método de não sei o quê. Aqui a gente não tem isso. A gente só tem essas três projeções, com exceção de duas oblíquas, que a gente vai ver que elas já são logo aqui no crânio. Não tem inclinação de raio, é muito simples, não tem muita dificuldade para a gente aprender os posicionamentos, não tem inclinação do raio, já falei, e oblíqua só tem no crânio, tá? Então vamos ver aqui. Quando eu disser que a gente vai fazer um posicionamento na projeção ventrodorsal, significa que o raio-x, né, os raios-x, na verdade, vão penetrar o ventre do animal e vão emergir aqui na região do dorso, tá? Quando eu disser que a gente vai fazer um dorso ventral, significa que os raios-x vão penetrar no dorso e vão emergir aqui na região do ventre, tá bom? Pode ser aqui, pode ser aqui, tá? Na região do crânio também, entendam. E quando eu falar de lateral, significa que o raio vai entrar em uma lateral e vai sair na outra. E a gente vai prestar atenção aqui que eu coloquei lateral esquerda. Mas eu botei lateral esquerda justamente para chamar a nossa atenção aqui, tá? Quando a gente está estudando a radiologia humana, a gente aprende, né, que quando a gente vai fazer exame de tórax, o perfil de tórax, o lado esquerdo tem que estar encostado no buque, né? Para que a gente tenha uma melhor visualização ali da silhueta cardíaca. Aqui no animal não tem isso, gente, mas como a gente já sabe que colocar o lado esquerdo, o lado do coração, né, o lado que tem a maior parte do coração, na realidade, próximo do buque, vai melhorar a visibilidade da silhueta cardíaca, então a gente faz isso com o animal também. Mas não é, tipo, estritamente necessário, tem que ser assim. Não, tá bom? Se o animal está com lesão do lado direito, coloca o animalzinho do lado direito, não tem problema nenhum, tá? Aqui é só para a gente visualizar a mesma coisa que está aqui nessas imagens, está aqui nessa, tá bom? Só que agora é com um animalzinho de verdade, ele está contido aqui quimicamente, ó. Está passando aqui uma equipe, então dá para a gente ver. E vamos aqui para as incidências. É a parte mais fácil, gente, vocês vão observar. É a parte que a gente mais espera dessa disciplina e é a parte mais fácil. Pelo menos na realidade eu acho tudo bem fácil, nada muito complicado. Mas vamos lá. Crânio na projeção dorso ventral. Como eu falei, isso significa dizer que o raio vai penetrar no dorso do crânio e vai emergir no ventre do crânio, tá? Então, teu animal precisa estar em decúbito ventral, ou seja, o ventre dele precisa estar voltado para o tampo da mesa, tá bom? E a gente não vai utilizar a cunha. Professor, o que é essa cunha? A cunha é um artefatozinho que tem em algumas clínicas, em algumas, assim, muito algumas mesmo, tá? Que vai ajudar no posicionamento. Por exemplo, na clínica que eu trabalhava não tinha, então a gente tinha que se virar para fazer um posicionamento bem feito sem ter o auxílio dessa cunha, tá? O que é bom, né? Porque em algum momento em que eu começar a trabalhar em outra clínica que tiver a cunha, vou ficar muito mais fácil para mim, né? Já pensou? Você já me acostumo com a cunha, chega num lugar, não tem a cunha para ajudar. Mas enfim, o animal em decúbito dorsal, alguém precisa segurar aqui toda essa região que está sobrando, né? Todo o tórax, a pelve, né? Precisa segurar os membros pélvicos e os membros torácicos que estão posicionados nessa região. E outra coisa, ninguém vai me perguntar porque é uma aula EAD, mas eu vou dizer, né? E a focinheira, vai usar ou não vai? Alguém sabe me dizer? Tá, se ninguém vai dizer, eu respondo. Não vai usar, gente. Não vai usar focinheira aqui, tá?
Obviamente, você também não vai ficar aqui correndo perigo do animal te morder. O que que a gente faz lá, né? O que a gente fazia, pelo menos que eu fazia, para facilitar aqui o exame e para não causar artefatos aqui na imagem. As focinheiras, normalmente, elas têm umas pecinhas metálicas que vai causar artefato na imagem se a gente fizer com focinheira. Então, a gente amarrava um equipozinho aqui, né? Aquela regiãozinha, aquele canudinho por onde passa o soro, né? É transparente, então a gente amarrava aqui e puxa nesse sentido, mas não puxa forte o suficiente para sair do focinho do animal de uma vez. Só puxa mesmo para posicionar, né? Ele não vai ficar assim com o olhinho fechado, tá? Aqui provavelmente é um animal que foi é que eu sei que é um desenho, gente, mas se fosse de verdade, seria um animal que foi contido quimicamente, seria um animal que tomou uma medicação, tá? Ele vai ficar de olhinho aberto, olhando para sua cara e você vai ficar morrendo de pena, mas precisa fazer para a gente poder fazer a imagem, tá? O raio vai incidir aqui bem pertinho da glabela, né? Entre o olho, os dois olhos, né? E as orelhas, dorsal ao arco zigomático, tá? E a imagem que a gente vai ter é essa, a gente consegue ver aqui o arco zigomático muito direitinho, né? Consegue ver aqui a região da cervical e toda parte da dentição desse animal, tá bom? Daí a gente tem a projeção ventro-dorsal de crânio. Daí a gente vai colocar o animal em decúbito dorsal, ou seja, o dorso desse animal vai encostar no tampo da mesa, tá? Esse raio, da forma que ele tá aqui, tá errado. Ele tem que estar perpendicular, tá certo? O raio aqui não precisa de angulação e ele vai passar aqui do mesmo jeito, né? Entre as orelhas e o olho, agora ventral o arco zigomático, tá? Aí aqui ele seria colocado em uma calha. Essa calha ia ajudar no posicionamento, porque teriam algumas estruturas que iam prender os membros do animal e a gente não ia precisar fazer imobilização física com manual, né? A gente ia deixar que a calha fizesse esse papel. Só que essa calha também não existe em todas as clínicas, é uma ou outra que vai ter. Então, o que acontece é que é a gente mesmo aqui segurando o animal para poder fazer, tá bom? Tentar evitar essa rotação no crânio, né? E aqui a gente colocava o mesmo equipo que a gente utilizou na projeção anterior, a gente coloca aqui para poder posicionar o crânio sem aparecer a nossa mão na imagem, tá? Lateral esquerdo ou lateral direito, dependendo de onde se suspeita a lesão, dependendo da incidência que o médico vai solicitar, tá? No caso aqui do esquerdo, a gente coloca o animal em decúbito lateral direita. Então, o lado direito dele vai encostar aqui no tampo da mesa, com o auxílio da cunha, né? Para evitar distorções, a gente vai botar uma cunha. Vamos tirar aqui essa cunha, tá? Vamos colocar algum material aqui, radiotransparente, né? Embaixo do focinho, aqui embaixo do pescoço e embaixo das patas. Normalmente não tem, né? Normalmente não tem nada dentro do setor. Então a gente posiciona assim retinho, como se tivesse esse material, mas mesmo sem ter, tá bom? Dá para posicionar, gente, mesmo sem ter esse material, acreditem, dá para posicionar, tá? E quando não der, se realmente não der, você coloca um algodão, uma bata, qualquer coisa que esteja lá dentro do setor, tá? E o raio vai incidir aqui na altura do zigomático esquerdo e vai emergir no direito quando a gente estiver falando de lateral esquerdo. Se estiver falando de lateral direito, vai entrar na esquerda e sair no direito, tá bom? As oblíquas. Só tem essas únicas, são as únicas oblíquas que tem. Todo o posicionamento do corpo do animal só vai ter essas únicas oblíquas aqui, tá? Oblíqua médio lateral da maxila, da região aqui de cima, tá? Com a boca aberta. E lateral oblíqua com a boca aberta. Aí é que tá, gente. Eu só fiz uma incidência assim, de boca aberta, uma única vez. E a moça, a proprietária do animal, era uma pitbullzinha fêmea, mas não era zinha, ela era adulta já.
e parece que a mulher tinha 3 ou eram 4 cachorros em casa, e essa cachorra brigou com outra, e no meio da confusão lá, uma das presas dela estava quase soltando quando ela chegou lá na clínica, né? Tava machucada a boca dela e uma das presas soltando. E a cachorra nem fechava a boca para começar. Imagine a gente tentar fechar a boca dela para fazer uma radiografia. Então, o veterinário solicitou que a gente fizesse essas 2 incidências de boca aberta mesmo, para a gente visualizar como era que estava a estrutura interna desses dentes, né? Visualizar como era que estava aqui à disposição, se podia simplesmente arrancar ou não. Daí, como é que a gente vai fazer aqui? Como a gente não tinha esse aparatozinho, esse triângulozinho aqui, a gente colocou uma bata, tá? Em 2 lugares, né? Quando você for fazer a primeira incidência, que é a média lateral da maxila, a gente coloca esse material embaixo do pescoço do animal, para poder o crânio dela cair, assim, no caso que era uma fêmea, né? O crânio cair por cima desse material, tá? E ficar obliquado. E quando for para fazer a outra incidência, que é a lateral oblíqua, a gente coloca esse material abaixo da cabeça dela, para que a região da boca que seja radiografada. Aí, gente, obviamente não dava para utilizar uma focinheira. Então, a gente amarrou um equipo nessa parte, outro equipo nessa parte, e a gente puxava com o animal de boca aberta. Puxava os 2, cada um em uma direção, para manter o animal de boca aberta, tá? Mas apesar dela estar machucadinha, ela não era muito violenta, então deu pra gente fazer o exame dela tranquilo, tá bom? O raio vai ser paralelo não, perpendicular ao chassi, né? Vai ser um raio reto em direção ao chassi, tá? Aqui a gente não vai direcionar o raio a uma estrutura do corpo do animal, e sim com o chassi, tá bom? Daí a gente tem crânio, né? Na verdade, é um ventro dorsal para forame magno, para avaliação do forame magno, que dá para a gente visualizar aqui bem direitinho, bem bonitinho. O animal vai estar em decúbito dorsal, então o dorso dele vai estar encostado no tampo da mesa, e a gente vai flexionar o pescoço dele até que o focinho esteja aqui perpendicular ao raio, tá? Paralelo ao raio, na realidade, tá bom? Perpendicular sobre o chassi, tá? Então, o palato duro também vai estar, se você deixar o focinho retinho nesse sentido, o palato duro também fica retinho nesse sentido, tá? E o raio vai incidir aqui na glabela entre os olhos do animal, tá bom? Galera, a gente fica por aqui. Hoje é terça, é? Quarta. A gente fica por aqui até a próxima aula na sexta-feira. Aguardo vocês no mesmo horário, tá? Qualquer dúvida sobre o assunto da aula, ou sobre trabalho, sobre atividade, sobre falta, sobre qualquer coisa, vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Até depois, galera. Tchau, tchau.